Olá, pessoal! Voltamos a mais um episódio do nosso 3DX Cast. Na verdade, a gente está fazendo uma série de episódios mesmo, né, de podcasts relacionados à tecnologia da Dassault. E, em específico, essa série especial, a gente vai focar muito em temas voltados à simulação e a nossa brand Simulia. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Lawrence. Ele vai se apresentar, mas antes disso, eu acho que a gente pode se apresentar também, né, Mauro? Meu nome é Mauro Duarte, eu sou responsável pela brand Simulia na Dassault. Meu nome é Aline Chevalier, eu sou executiva de contas e minha especialidade é a modelagem e a simulação integradas. Meu nome é Lawrence, hoje o meu cargo é de especialista em simulação estrutural dentro da Scania. Bem, eu comecei a minha carreira em 2011 ou 12, eu não lembro exatamente. Eu comecei trabalhando com simulação 1D de motores, trabalhei um pouco como engenheiro de projeto e aí eu voltei para a área de simulação já na área de estrutural, né? Daí desde essa época eu estou em estrutural e comecei na Scania em 2014. Então desde sempre você já está simulando, digamos assim? Tirando acho que um aninho no começo da carreira, assim, é sempre simulação. Legal. E aí isso veio minha primeira pergunta, né? O que te fez ir à simulação, né? Talvez seja interessante a gente explicar um pouquinho pro pessoal o que quando a gente fala de simulação, o que é. Acho que é interessante. Sim. E aí eu queria depois saber, Lawrence, o que te levou, então, a... Porque o que eu sinto, vivendo muito nesse mundo da simulação, né? Da simulação digital, é que somos poucos. Sim. Então, queria saber de você o que te levou a seguir esse caminho na sua carreira. Eu acho que, assim, o começo da carreira, assim, tipo, a própria busca por um estágio que fosse em simulação foi muito por... Assim, na minha vivência na faculdade, eu queria tentar alguma coisa um pouco mais teórica, né? Tipo, eu gostava de muitas matérias na faculdade que, tipo, resistência dos materiais, esse tipo de coisa, assim, termodinâmica, que foi um pouco a parte que eu comecei. Não é o que eu trabalho hoje, mas eu comecei. Então, eu queria uma coisa um pouco mais teórica. Então, eu tive essa vivência no primeiro ano de estágio. E aí, eu tive uma sorte que, com o estágio, eu consegui experimentar outras coisas, né? Na época, eu falei assim, putz, deixa eu experimentar um pouco como que é a parte de projetos. Então, eu pedi para trocar de área dentro da empresa. Fui para projetos, fui efetivado como engenheiro de projetos. E aí eu vi que eu queria mesmo essa parte teórica, né? Como eu tive as duas experiências, eu pude não escolher, assim, mas eu entendi o que eu queria, né? E aí, de novo, eu tive sorte que dentro da empresa, que eu trabalhava na MWM, eles conseguiram me trazer de volta para a área de simulação, daí era o que tinha naquela época em aberto, era uma área em simulação estrutural. Daí eu comecei a pegar gosto pela coisa e fui seguindo naturalmente, né? E a formação que você teve na universidade contemplava os conhecimentos de simulação já? Não, assim, a gente tinha muita parte teórica, a parte de base, né, a resistência dos materiais era muito importante. Agora, a parte de elementos finitos, a gente acabou fazendo meio que por fora, né, eu fazia parte das equipes de Baja, e dentro dela foi quando eu comecei a trabalhar com simulação pela primeira vez, né. O meu TCC foi a primeira vez que eu fiz mesmo uma análise estrutural e foi dentro da equipe de Baja, né. E acho que, então, vem a pergunta para os dois. Vamos explicar, porque eu não sei se todo mundo que está nos assistindo hoje sabe por que você está falando tanto de simulação conectada à tecnologia. Então, o que a gente faz? O que é uma simulação? O que a gente está falando aqui tanto já? Eu também sou formado em engenharia mecânica e trabalho com simulação há mais de 25 anos. Né? Simulação é você criar um irmão digital dentro do computador, onde ele vai ter o comportamento que ele teria num veículo, num avião, em qualquer componente de qualquer equipamento mecânico. Então, você vai colocar os carregamentos dos esforços que aquela peça vai sofrer e o computador vai te dizer, através de um campo de tensões, né, um gráfico colorido, né, as regiões de tensão desse componente. Então, você tem um irmão virtual que vai ter o mesmo comportamento do seu produto real. Então, você não precisa fazer protótipo. Na verdade, você precisa, mas você vai fazer muito menos. Né? Você vai trazer esse cálculo para dentro do computador. Acho que é um ótimo resumo, né? O que a gente fala da área de CAE, né? Que é Computing Aiding Engineering, né? Na verdade, qualquer física que você possa fazer dentro de um computador, né? Então, alguma coisa que você tem, algum teste, seja para
levantamento de forças, medição de qualquer propriedade física, você pode fazer por meio de computadores, né? Então, você vai ter softwares específicos para físicas específicas, né? Então... Esse é um assunto que a gente vai abordar. Eu falei principalmente da parte de estrutural, mas a gente vai abordar outros assuntos, né? Como dinâmica, como CFD, que é a parte de fluidos, eletromagnetismo, tudo isso hoje é passível de ser simulado. Exatamente. E o legal é que a ideia, né, quando a gente fala em inovação, em tecnologia, é isso mesmo, né? Ganhar tempo, fazer uma engenharia mais inteligente, trabalhar de forma mais otimizada, e tudo isso a gente consegue fazer através também da simulação, né? Vamos entrar já no mundo do automobilismo, né? Da área que você trabalha, né? Como que é a simulação hoje dentro da indústria automobilística? Ela está avançada, está em plena carga, tem para onde crescer, já está no máximo? Quais são os desafios? Precisa de pessoas treinadas? Não precisa? Fala um pouquinho desse mercado da simulação na indústria automobilística. Eu diria assim que crescer sempre tem espaço. Porque uma coisa muito legal da nossa área é que ela é muito dinâmica, então sempre vocês, né, que são os fornecedores de software, vocês sempre estão trazendo coisas novas, então a gente sempre consegue implementar alguma coisa nova para aumentar a eficiência, mas por outro lado também eu acho que é muito legal que na indústria a gente sente que a parte de simulação está muito bem estabelecida. Então, que nem você falou, né, a ideia de simulação é realmente diminuir a quantidade de testes. E hoje a gente tem muito bem, eu diria, estruturado dentro das empresas como que a gente faz isso, né? Porque você tentar pegar um computador, um software, por melhor que seja, e simplesmente falar assim, eu não vou mais testar, eu vou fazer um cálculo, isso o software pode até fazer. Mas se você não tiver o conhecimento, a expertise dentro da empresa, isso não seria possível, né? E o que a gente tem hoje é que as empresas têm um conhecimento muito grande sobre o que elas precisam para validar o produto delas, e aí também como que elas podem fazer a simulação entrar nesse processo de validação para diminuir a quantidade de testes, diminuir protótipos, e aí você deixa a coisa muito mais dinâmica, né? Tipo, muito mais rápido. O mercado automobilístico é um mercado evolutivo, né? Ele não é tão um mercado inovador, né? Ele é um produto que evolui. E a simulação traz essa coragem, entre aspas, né? De inovar em algumas condições. Vou testar um material novo, vou testar uma geometria nova, vou testar um mecanismo novo. Tudo isso parte de um ambiente onde você simula primeiro para depois testar fisicamente, né? Exatamente. E aí você comentou que, né, a simulação já está bem estabelecida na indústria. Sabendo disso, como é que vocês na Scania têm recebido a questão de inteligência artificial junto com a simulação? Se tem feito, se não tem feito, se tem discutido, como que tá? A gente tem discutido bastante. Eu acho que assim, do ponto de vista da gente que faz o trabalho, a gente enxerga com muitos bons olhos, tipo, a entrada de inteligência artificial dentro da indústria. Por quê? Porque a gente tem muito do trabalho, assim, o que realmente agrega valor no nosso trabalho. A gente vai pegar um componente, a gente vai tentar otimizar esse componente, mas até a gente chegar num resultado, no nosso caso específico, né, simulação estrutural, em que eu posso dizer se o componente passa ou não passa, eu tenho margem para melhorar ou não, tem muito trabalho no meio do caminho que ele é necessário, mas a gente entende que ele não está agregando valor. Então, a gente enxerga que qualquer ferramenta que possa fazer com que a gente faça o nosso trabalho mais rápido, não é que a gente vai necessariamente entregar produtos mais rápidos, mas eu acho que com certeza a gente vai entregar produtos mais otimizados. Porque uma coisa que, assim, pensando na simulação como um todo, como que ela melhorou a entrega da indústria, né? Antes a gente você fazia um componente novo e você tinha que obrigatoriamente testar ele. Não que a gente não precise hoje, mas você tendo, às vezes, só uma chance de fazer um teste, ou o lead time para você fazer um teste era muito grande, o custo era muito grande, você se preocupa muito mais em não errar. Então você fala assim, eu vou ter um teste, no máximo 2 testes, então eu vou talvez colocar alguns coeficientes de segurança maiores, tipo, num cálculo que eu estou fazendo na mão, ou até mesmo partindo da experiência do próprio projetista, e você acaba criando alguma coisa que não está otimizada porque você tem poucas chances. Na simulação, ela aumenta a quantidade de loops que você consegue fazer, porque você consegue fazer tudo no computador antes de fazer
ou um teste de validação, ou às vezes nem isso, dependendo de quão confiante você está naquela, não só naquela análise, mas em todo o conhecimento que a empresa tem sobre aquele caso de carga, por exemplo. E com isso você consegue, fazendo mais testes, você consegue começar a testar coisas mais inovadoras. E aí você otimiza o processo. Só que, ao mesmo tempo, tipo, conforme o tempo dos produtos no mundo tem ficado muito mais curto, né? Para lançar o produto é muito mais curto. A gente tem que criar coisas muito mais rápido. Então, a gente está sempre correndo, os concorrentes estão correndo. Então, o próprio tempo da simulação, que antigamente ele era visto como um ganho extremamente grande, ele ainda é, né? Em relação ao teste físico, ele já está sendo questionado sobre quanto tempo você demora para fazer uma análise, por exemplo. Então, a gente enxerga a inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta. Existem, por exemplo, a gente da área de estrutural, tem muita ferramenta de simulação estrutural que está integrada ao software de CAD. Então, no nosso caso, não é uma ferramenta que a gente usa, mas a gente super apoia os projetistas a usarem. Porque é mais rápido. A questão não é você entregar exatamente o mesmo resultado, mas é entregar um resultado mais rápido. Então, esse ambiente que a gente chama, que no caso da Doshua chama de ModSim, né? Modelamento e simulação num ambiente só, é o futuro. Você vê isso como uma tendência de todas as empresas. Sim, eu acho que a conversa entre todos os stakeholders, né? Tipo, você vai ter design, você vai ter simulação, você vai ter validação física, entre outros. Um grande gargalo sempre vai ser a conversa entre esses diferentes nós. Então, o máximo que você conseguir trazer todas essas pessoas para falarem uma mesma língua, e muitas vezes você trazer para uma plataforma única é um jeito mais simples de você fazer isso, melhor. Então, eu enxergo que qualquer ferramenta que melhore essa comunicação, ela é muito bem-vinda. E eu tenho uma dúvida, assim, né? Pra quem estiver assistindo, ou até mesmo pra mim, que não tô dentro da sua indústria em específico, né? Quando você fala, às vezes eu só tenho uma chance pra fazer um teste físico, ou talvez ele é demorado. O que seria um teste físico curto e o que é um teste físico longo, por exemplo? Quando você tem que fazer, quanto tempo isso demora? Eu acho que a maior dificuldade do teste físico hoje é você fazer os protótipos. Porque, por exemplo, assim, se eu vou testar um caminhão novo, eu tenho que solicitar peças para os fornecedores de um monte de componentes novos, né? Sim. Então, eu acho que a questão, assim, do tempo do teste não é o que demora. Assim, o tempo que você vai demorar numa bancada, o tempo que você vai extrair dados numa pista de testes, ele é algo contornável. Você pode fazer algumas semanas numa bancada de teste, você consegue tirar a resposta que você quer, se o componente vai passar ou não. Mas até você fazer um componente novo pode demorar meses, né? Entendi. E você também pagar todo aquele dinheiro, você vai fazer, por exemplo, uma peça fundida, você tem que fazer, mesmo que seja um soft tooling, você tem que fazer uma ferramenta para fazer aquela peça. Então, o mais próximo possível que você tenha de algo aprovado é algo que o seu projeto vai exigir. Porque assim, eu vou investir todo esse dinheiro nessa ferramenta, e depois você vem me falar que é completamente diferente, muda todos os pontos de apoio, então meio que o teste não valeu a pena, né? Sim. Então, o maior problema eu acho que é realmente o lead time dos componentes. Legal. Eu gosto de comparar a ferramenta de simulação com o Waze, né? Que é onde você dá uma saída, um destino, ele vai te dar a melhor rota. Né? Assim, e você não andou nenhum quilômetro. Né? Você sabe que hora que você vai chegar sem ter saído de casa. Simulação é a mesma coisa, você faz o estudo do seu componente sem ter fabricado nada, né? Sem ter fabricado nenhum componente, nenhum ferramental, você consegue avaliar se aquele seu componente vai funcionar ou não. Né? Essa é a ideia. Além da parte estrutural, das ferramentas de cálculo estrutural, simulação estrutural, quais são as outras físicas que a Scania tem usado? CFD, a parte de eletromagnetismo, de dinâmica veicular. Fala um pouquinho sobre essas outras físicas. O que eu posso falar, assim, do que está mais envolvido com a nossa parte, com a nossa área, né? A gente tem muita relação com o pessoal de CFD e com o pessoal de multicorpos, né? Eu acho que a parte de CFD, acho que é meio óbvio, né? A questão da eficiência aerodinâmica, porque na indústria, a Scania está muito comprometida com as questões ambientais. Então, a gente tem targets impostos pela própria Scania para a própria empresa, bem ambiciosos, e um dos principais é deixar o nosso produto mais eficiente, porque a gente vende caminhão, né? Então, qualquer eficiência que a gente consegue ganhar no nosso caminhão diminui bastante a pegada de carbono que o nosso produto tem. Então, melhorar a aerodinâmica de um caminhão vai fazer com que ele economize combustível. A ideia é realmente ele ser mais eficiente, exatamente.
agora que a gente falou também da parte de multicorpos, existe muito uma relação entre... Bem, essa parte que a gente falou, né, do teste físico, né? O multicorpos, ele entra na mesma ideia, né? Você pode... Para a gente fazer uma análise estrutural, a gente precisa saber quais são os carregamentos. E, claro, você pode colocar os sensores num veículo, testar ele e extrair os carregamentos desse veículo. Mas aí você precisa do produto pronto. Exatamente, você cai no mesmo problema. Então, o multicorpos entra exatamente para isso, para a gente conseguir, antes, no começo do projeto, a gente extrair as forças para alimentar a nossa análise estrutural. E aí entra uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu acho que a Scania faz muito bem, que é você ter sempre um planejamento de validação desde o começo do projeto. Porque eu acho que uma coisa que eu já vi muitas conversas, rola um pouco de frustração em relação à simulação, é quando eu acho que a pessoa que está liderando o projeto não tem bem a expectativa do que a simulação vai entregar. Meio que ele fala assim, eu vou tirar testes e vou fazer por simulação. Daí ele faz uma simulação, às vezes deu um resultado inconclusivo, e aí a pessoa se frustra, sabe? Então, eu acho que uma coisa legal que a Scania faz é que desde o começo do projeto a gente faz já um planejamento de validação, e isso envolve a gente de estrutural, envolve o pessoal de multicorpos e envolve o pessoal de testes. Porque muitas vezes é mais inteligente você, em vez de você falar assim, eu vou tirar o teste, como que eu posso fazer o meu teste ser mais eficiente? Porque eu posso, por exemplo, tem alguns casos que a gente tem muita confiança em como que a gente faz a nossa análise. A gente faz alguma análise de fadiga, por exemplo, que está muito correlacionada com testes que a gente fez, mas a gente não tem um dado de material exato para colocar no FSAFE, por exemplo. Então a gente fala assim, então a gente já planeja desde o começo, em vez de fazer um teste que eu vou extrair o resultado de fadiga final, eu faço um teste para extrair os dados de material que eu vou usar na minha análise. Sim. E se eu faço isso desde o começo, eu economizo em todas as partes. Sim. Porque também a simulação, quando ela já é feita voltada de acordo com os testes que você vai fazer em volta dela, e até mesmo o teste que você vai fazer para validar no final, eu já também não fico perdendo muito tempo tentando validar por simulação alguma coisa que eu sei que vai ser avaliado no teste. Então, acho que a ideia da simulação é realmente ela ser um ponto dentro de tudo que a empresa, de todo o arsenal que a empresa tem para conseguir chegar num produto mais eficiente, mais rápido possível, né? Qual é o tamanho do time de simulação? De todas as físicas que você tem na Scania, qual é o tamanho desse time comparado com a quantidade de engenheiros que a Scania tem? Aqui no Brasil, vamos pensar na sua unidade. Aqui no Brasil, a gente tem 2 times de simulação. Um time de simulação para caminhões e um time de simulação para ônibus. A gente está em 8 pessoas entre os 2 times. Agora, o que esse time atende, eu diria que está em torno de umas 100 e poucas pessoas. Tá. Então, hoje, se você comparar, por exemplo, com o que a gente tem na própria Scania na Europa, a proporção está bem menor, né? A gente tem um time bem reduzido. E isso resulta também, se você for ver a quantidade de backlog que a gente tem, tudo impacta, né? Eu acho que no Brasil, a gente ainda precisa melhorar um pouco essa proporção, né? A gente tem que mostrar para as empresas que o quanto que elas ganham, tendo mais engenheiros a mais competência em simulação e tentar equalizar um pouco esses números, né? Pegando o gancho nisso, é difícil achar um profissional de simulação? Sim. E eu acho que uma coisa que complica um pouco também é porque muitas empresas, elas acabam tendo processos muito específicos internos, né? E, assim, a gente que trabalha na área em específico, a gente sempre tenta falar para a liderança que não adianta você querer achar no mercado alguém que já vai entrar trabalhando exatamente como a sua empresa. Velocidade de cruzeiro. Exatamente. A gente tenta mostrar para eles assim, olha, a gente tem muitas coisas internas que a gente consegue ensinar. Se a pessoa tem a base, a gente consegue ensinar. Então, a gente tenta deixar isso bem claro para eles. Porque muitas vezes, assim, a liderança ela enxerga assim, qual software que você está usando, exatamente que tipo de análise você faz. Eu quero colocar isso aqui para procurar no currículo de alguém. E a gente fala assim, não precisa ser exatamente isso. O que precisar ensinar, a gente ensina, né? Mas eu sinto, assim, que o Brasil, ele tem capacidade. A gente tem boas faculdades, a gente forma bons engenheiros. A gente precisa só tentar trazer eles para a área, basicamente. Então, que os engenheiros hoje, eles estão vindo com uma boa base, pelo menos. Porque eu acho que é isso muito, né, que você falou. Cada empresa tem seus processos, né, suas engenharias. Então, ninguém vai chegar pronto 100%, né?
Mas você acha que pelo menos com uma boa base os profissionais hoje estão chegando? Sim, a gente tem boas faculdades aqui no Brasil, então eu acho que a gente tem total capacidade de treinar eles, esse pessoal novo aí, para entrar na área e daqui a pouco eles começam a ensinar a gente mesmo, né? A gente tá com o pessoal mais novo lá na Scania e eles estão, tipo, você vê, essa geração nova também aprende muito rápido, né? Então você vê que eles estão indo bem rápido. Dá um recado pro pessoal que talvez esteja assistindo, que tem essa curiosidade. Por que seguir essa área de simulação? Eu acho que uma coisa legal, assim, tipo, não só na simulação, tipo, o que eu enxergo de uma coisa interessante na engenharia é que você sempre tem a capacidade de aprender mais. A engenharia é uma coisa que, quando você começa a estudar, ela sempre vai abrindo novos caminhos. E a simulação, eu acho que ela é um ótimo meio para te conduzir no meio do que tudo que a engenharia tem para oferecer. Isso é uma coisa que a gente até tá tentando trazer dentro da empresa, que a gente fala assim, não necessariamente a gente vai ter que treinar alguém para simulação, mas se a gente pegar o pessoal mais novo e mostrar para eles o que é simulação, isso pode ajudar eles fazendo outras coisas dentro da empresa. Porque a simulação, ela vai te dar uma ideia do que a empresa necessita para aprovar um projeto. Então, você tendo essa ideia, você consegue fazer projetos melhores. Então, a gente tem casos de pessoas que trabalham fora da nossa área, né, que trabalham mais com o projeto, e a gente tenta trazer eles mais próximos para falar assim, olha, dá uma olhada um pouco no que a gente faz, porque eu acho que isso vai te ajudar não só, tipo, a entender o nosso trabalho, claro, para você saber o que a gente está entregando, mas isso vai te instigar um pouco mais a pesquisar e entender, tipo, coisas novas, terem, tipo, insights novos que vão te ajudar a fazer um produto melhor, né? E acho que isso é muito legal que você disse, que vai muito ao encontro também do que é a nossa filosofia do modo sim mesmo, né? De trabalhar integrado, da pessoa que está desenhando, ou uma pessoa de marketing que chega com um briefing para você, e ela não precisa entender o bits and bytes, e como você chegou e falou, olha, essa peça aqui em específico, do jeito que você trouxe, ela não vai funcionar por X, Y, Z. Ela não precisa saber por trás, né? Mas acho que tá nesse mundo, já entender que, através de tecnologia, enfim, e do próprio conhecimento de engenharia, olha, justifiquei que isso aqui vai ser um problema, né? Vamos pensar junto o que dá pra fazer, enfim, né? Na Dação a gente fala um pouco de democratizar, né? A própria simulação. E eu queria voltar um pouquinho, Lawrence, da Scania, assim, pedir para você compartilhar o seu feeling em termos de tecnologia e voltando para a simulação desses últimos anos para cá, né? Porque você disse que hoje o mercado exige uma rapidez maior, né? O ciclo de vida de um produto reduziu muito. E quando eu penso na Scania, eu penso muito em qualidade, liderança de mercado, né? Então, dentro desse universo próprio da Scania, você sente muita diferença já em demanda, em entregar, em trazer coisas novas? Isso foi uma coisa que é interessante. Dentro da Scania, a gente teve muito essa conversa sobre... Assim, a gente tem um produto premium, então a gente não pode abrir mão disso, com certeza, mas a gente tem que tá adequado com o que está acontecendo com o mercado. A gente tem novos players entrando no mercado de caminhões pesados, que é uma coisa que durante muito tempo não aconteceu, e você tem que conseguir, tipo, navegar rápido o suficiente para ir contra, assim, todas essas mudanças que estão tendo no mercado. Então, tem um discurso dentro da empresa para a gente olhar todos os, digamos assim, dogmas que a gente tem dentro da empresa e conseguir dividir quais deles realmente a gente precisa, que são core da empresa, o core do produto, que se a gente tirar isso, a gente deixa de ser um produto premium, e o que a gente pode fazer mais efetivo. É uma conversa que, quando eu entrei na Scania, a gente falava muito mais da questão premium, qualidade, e não tinha nenhum porém, digamos assim. Hoje a gente fala assim, tem isso, mas a gente também tem que ser eficiente. Então, tem uma mudança de postura, assim, dentro da empresa, e a gente sente que isso é uma coisa que vem da própria indústria. Que nem eu falei, né? Tem players novos aí, e quando entra um player novo, geralmente é alguém que já, assim, vem sem a bagagem, né? Uma empresa como a Scania, quando você vai mudar alguma coisa, você já tem muito histórico. Sim. Então, você tem muita coisa para avaliar. Você sabe de muitas coisas que deram errado antes. Isso é uma vantagem, porque você evita muitos dos mesmos erros. Mas, ao mesmo tempo, se você não se policiar, você acaba não sendo muito ousado também. Você acaba se segurando bastante. Então, a gente tem dentro da empresa agora bem eles querem que a gente tenha esse pensamento de inovar agora. A ferramenta de simulação a gente está vendo que é bem poderosa. Mas vamos sair um pouco do produto.
Essa simulação também pode acontecer fora do produto, projeto de ferramental, projeto de linha de produção. A Scania tem esse olhar de tirar, não usar só a simulação no produto, mas no que orbita em volta do produto? Sim. Isso é uma coisa que eu não consigo falar muito, né? Não é da minha área, mas eu enxergo bastante isso. A gente teve, quando abriu uma fábrica nova aqui no Brasil, né? Ela é totalmente automatizada. Então, uma fábrica de cabinas. Então, quando a gente anda lá pelo meio, a gente vê que teve todo um trabalho para garantir que aqueles robôs, como que eles iam trabalhar, né? Que não vai, tipo... eu acho que a última vez que eu fui lá, quase não vi ninguém lá dentro. Uhum. Então, eu sei que existe, sim, isso dentro da empresa. Vamos voltar falar um pouquinho de inteligência artificial. Você já fez uso dessa tecnologia? Porque a inteligência artificial em simulação, o principal objetivo é reduzir o tempo de processamento. Né? Esse é o foco hoje de todas as empresas de software, é reduzir o tempo de processamento, que, como você disse, é um tempo que não tem muito valor. É o computador rodando lá e se esperando dar um resultado. A Scania já fez uso de alguma inteligência artificial? A gente está buscando algumas parcerias para começar a fazer alguns estudos, né? Tem um pessoal que já está dando uma olhada, mas a gente ainda não tem nada incorporado dentro da nossa metodologia. Mas estão olhando para isso? Sim, com certeza. Até porque a gente vê muito assim, exemplos que o pessoal fala que usou 10 a 15 modelos de resultado para treinar uma inteligência artificial para começar já a entregar resultado. E a gente fala assim, putz, tem vários projetos que eu tenho facilmente 10, 15 modelos prontos que eu jogo fora hoje, que são dados que eu não uso, mas que eu já produzo. Sim. Então a gente enxerga muito potencial nessa ferramenta, né? Outra tecnologia que está bastante em pauta aí é nuvem, né? Jogar esse processamento para a nuvem. Como é que a Scania olha para isso hoje? É tudo dentro de casa? Já fez alguns testes em nuvem? Hoje, a Scania ela tem tudo dentro de casa, por causa que a gente tem realmente uma capacidade computacional muito forte lá na Europa. A gente já chegou a fazer testes na nuvem, né? Inclusive, a gente fez alguns testes aqui no Brasil. Eu enxergo com bons olhos. O único problema que eu posso dizer que a gente teve foi mais uma questão de transferência de dados. Então, o que eu enxerguei é que talvez é uma solução que a gente tenha que pensar um pouco mais em como trazer, porque acho que na questão de simulação a gente tem dados muito grandes para trocar. Então, a gente tem que ver como que a gente faria isso. A gestão do dado. Exatamente, a gestão. Mas eu enxergo que a nuvem tem uma vantagem muito grande em relação a você ter alguma coisa dentro de casa, que é você conseguir trabalhar com picos de trabalho. E a gente tem muito isso, né? Às vezes um projeto ou outro vai exigir um pico a mais, a gente não tem aquela capacidade computacional e fica sempre a questão no final do ano, na hora de fazer o budget, né? A gente aumenta o nosso poder computacional, mas isso, foi algo pontual, é algo que sempre vai acontecer. Se a gente trabalha com uma empresa que ela fornece o poder computacional pra gente, que eu sei que é da sua, tem essa opção, a gente não teria que pensar nisso, né? Então, do ponto de vista do engenheiro, seria perfeito. Agora, daí tem umas outras questões aí Com certeza. que não sou eu que... Não sou que decido, né? Vamos falar um pouquinho do mercado de caminhões. Eletrificação. Que vem pela frente aí? Eu gosto da indústria automobilística, meu negócio é mais aviação, mas eu gosto de indústria automobilística também. Eu sou meio um cético, principalmente por causa do tamanho do Brasil, em relação a um veículo híbrido, em termos de autonomia. Mas caminhão, o que vem pela frente aí em termos de veículo pesado elétrico? Bem, a Europa já está tendo alguns lançamentos de caminhões elétricos, né? Então, acho que é uma realidade que vai acontecer. Isso aí a gente já tem certeza. É um desafio muito grande para a engenharia isso. Muda muito um veículo de combustão interna? É outro bicho. É outra coisa. É outro bicho. Coisa. Ele pode parecer a mesma coisa por fora, porque a gente tem a identidade muito forte do que é um caminhão da Scania, né? Com certeza. Mas o veículo, ele é completamente diferente, né? E isso eu acho que até é bem legal, que eu acho que voltando naquela questão da simulação, né? A gente tem métodos muito bem definidos de como validar um veículo. Quando vem a questão do elétrico, tem vários outros pontos que você não tem muito bem estabelecidos. E aí a simulação entra muito forte no desenvolvimento, porque ela passa
a tentar predizer alguma coisa antes de qualquer teste que você possa fazer. Exato. E é uma coisa que fazia, acho que muito tempo na indústria de caminhões pesados que a gente não tinha uma tecnologia tão diferente. Tão disruptiva, né? Exatamente. Aprendemos a fazer veículo automotor nos últimos 100 anos, né? Foi evoluindo nos últimos 100 anos. A partir de agora, em 10 anos, a gente vai ter que fazer um outro veículo que faz a mesma coisa, mas é uma criatura totalmente diferente. E existe muita troca entre a sua equipe no Brasil com a equipe na Europa, por exemplo. Sim. Que é isso que o Mauro estava falando, né? Tenho certeza que os teus colegas da Europa podem trazer toda a experiência, mas a nossa realidade é outra, né? O brasileiro, né? A empresa brasileira, ela briga em termos de conhecimento com Europa e Estados Unidos? A gente está no mesmo patamar? A gente tem, acho que o nível de conhecimento que a gente tem aqui no Brasil, ele é muito bom. Na Scania a gente tem uma questão que a nossa engenharia, ela não é localizada, a nossa engenharia ela é global. Legal. Então, o que a gente faz aqui no Brasil, ele é global, então a gente tem responsabilidades de algumas partes do veículo e a gente faz para o mundo inteiro. Então, nesse sentido, a gente acaba tendo uma troca muito grande com o resto da empresa. Então, toda a parte de desenvolvimento, a gente acaba tendo que fazer junto com eles, a gente pensando no mercado deles e eles pensando no nosso mercado também. Acaba que, nessa parte que a gente está de simulação estrutural, o Brasil ele é um dos lugares que tem uma das maiores demandas da parte de carregamentos do veículo. Então, eles estão sempre tendo que levar em consideração o que acontece aqui no Brasil, né? Simulação ajuda na sustentabilidade? Tornar um produto mais sustentável? O que a gente estava falando até mesmo da parte de aerodinâmica é que a melhor coisa que uma empresa que produz caminhões, que a gente é um veículo, ele vai soltar um monte de CO2 lá, tipo, a melhor coisa que a gente pode fazer é tornar esse veículo otimizado. E a simulação, ela ajuda a fazer um veículo mais leve. E aí entra essa questão, assim, do quão mais maduro tá a sua simulação dentro do seu processo, você consegue fazer ela mais próxima do começo do projeto. Então você começa a testar, tipo, formas diferentes de fazer aquele componente e você consegue testar várias vezes vários tipos de geometrias. Então, a ideia é que a gente consiga sempre reduzir o peso do veículo. Eu não vou ter o número agora, mas quando a gente teve o Dia do Clima na Scania, algumas semanas atrás, e alguém trouxe um número sobre o quanto que você conseguia, tipo, deixar de produzir de carbono, de CO2 por quilo do veículo. Então, é um número que existe. A gente tem um target claro, né? Então, a simulação, ela participa muito nessa questão de melhorar a eficiência do veículo. Em questão de sustentabilidade, você diria que hoje é o maior desafio da sua equipe? A questão de pegada de carbono, redução de massa? Eu diria que é o maior desafio da empresa. Da empresa? A empresa enxerga isso como realmente uma coisa que ela abraçou. A gente tem, por exemplo, esse Dia do Clima que eu falei, a gente tem uma vez por ano, a gente para olhar essa questão e você vê que a Scania, ela colocou targets bem ligados aos targets internacionais aí, que a gente tem. Acho que tem alguns targets que estão ligados com alguns KPIs da ONU mesmo, para relação ambiental. Então, você vê que a Scania está bem alinhada com essa questão. E provavelmente essa decisão também afeta a rede de fornecedores. Não está só dentro da Scania, né? Ela olha para os fornecedores e fala assim, ó, sua pegada de carbono é menor, eu dou preferência para você. Sim. E isso, se esse fornecedor tiver uma ferramenta de simulação, provavelmente a pegada de carbono dele também vai ser menor. Então, a simulação não pode estar só dentro de uma grande empresa como a Scania, mas em toda a rede de fornecedores, né? Não, com certeza. Isso também ajuda aquela questão que a gente está falando, até que a gente falou da nossa conversa com os designers, que é legal eles terem uma ferramenta na fase de projeto, que facilita a nossa conversa com eles. A mesma coisa vale para qualquer fornecedor, né? O quão mais próximo a gente estiver na hora de conversar na parte técnica, facilita muito para a gente desenvolver com eles o produto deles, né? E eu acho muito legal esse seu comentário, de vocês dois, que é mostrar que, óbvio, né, a Scania é uma grande empresa, mas a simulação, ela é acessível, sim, né? Nem todo mundo precisa ter uma equipe com 8 engenheiros para estar simulando, sabe? Acho que... A simulação é um dos pilares da indústria 4.0. Eu falo que é o pilar mais barato, né? Você precisa de um profissional, um computador e um software. Só. E você já faz simulação no dia seguinte. Né? Qual que é a próxima tecnologia que a Scania está olhando? O que dentro da Scania você fala assim, não,
isso a gente gostaria de ter e a gente ainda não tem? Em termos de simulação, é que a gente está falando de IA, né? Eu De tenho IA. certeza que é uma coisa que vai mudar. Eu enxergo muito como, assim, é a questão do que foi o começo da internet, sabe? A gente sabe que vai mudar a forma como a gente trabalha, como a gente vive até. A gente só não sabe exatamente como, né? Uhum. Mas a gente sabe que tá vindo. Você sente algum receio, talvez, de pessoas, não tô falando necessariamente da Scania, mas dentro do teu network, assim, de engenharia, que tem receio de IA, ou não? Não muito, Vai viu? tomar meu emprego. Não, assim, essa questão eu acho que existe sim, mas eu acho que é uma coisa um pouco mais ampla, né? Tipo, a gente entender como isso vai afetar o emprego de todo mundo, mas eu acho que na parte da engenharia a gente enxerga muito mais como uma ferramenta que vai ajudar a gente. Com certeza. Então, e é uma coisa que eu falo desde o começo da minha carreira. Eu lembro tendo uma discussão assim sobre, até nessa questão de diferentes softwares, né? Que a gente usando o Abacus, a gente faz alguns tipos de análises não lineares um pouco mais complexas, e a gente começou a ver alguns dos softwares mais simples fazendo também, né? E eu escutei algumas pessoas falando assim, putz, mano, quando eles começarem a fazer isso, será que eles vão precisar da gente que demorou tanto tempo para se especializar nesse outro tipo de análise? E ao meu ver, eu sempre falava assim, putz, eu não gosto do tempo que eu perco para fazer esse tipo de análise. Então, o dia que esse software conseguir fazer isso, eu vou querer mudar para ele, para que eu tenha mais tempo para analisar o resultado, fazer a parte que eu gosto mesmo. Sim. Exato. Então, acho que a inteligência artificial, pelo menos com o pessoal que eu converso, eu sinto muito que o pessoal enxerga essa vantagem, né? Tipo, quanto mais rápido a gente conseguir fazer as coisas, né? A inteligência artificial vai te ajudar a fazer o trabalho braçal, né? Agora, o trabalho intelectual é o engenheiro que vai ter que continuar fazendo. Eu até brinco, assim, que eu já não consigo mais viver sem inteligência artificial fazendo resumo de reunião pra mim, porque é uma coisa que eu odiava. Exato. Inclusive, a pauta dessa entrevista foi feita por uma IA. Eu sei que você falou que não é muito a sua área, né? As outras físicas, né? Multicorpos e CFD. Essas áreas estão aqui no Brasil, como você falou que é um desenvolvimento global, ou estão em outros lugares da Scania? Não, essas duas estão na Europa. Ah, estão na Europa. E os times de lá, você tem contato com esses times? Eles, por exemplo, precisam de uma carga de CFD para dimensionar um componente. Como é que é essa troca de informação entre as disciplinas de simulação? É bem tranquilo, assim, da mesma forma, a gente tem uma forma de solicitar um assignment para qualquer tipo pra qualquer equipe de simulação, né? Então, da mesma forma que um engenheiro de projeto pode pedir uma simulação pra gente, se a gente sente que a gente precisa de um CFD ou um multicorpus, a gente abre o mesmo ticket para uma área lá de fora. E aí eles entregam pra gente. Então, é o mesmo sistema, né? Então, é bem tranquilo. Bacana. Uma plataforma única, conversa todo mundo. Cada dia que passa, novos componentes são simulados. Então, vamos priorizar um componente de suspensão, vamos simular esse negócio. Beleza, otimizamos. Ano que vem, a nova suspensão vai ser simulada também, mas novas coisas entram. Um componente que antes não era simulado, antes agora vai ser um suporte de para-choque, um suporte de tanque de gasolina, o tanque de diesel. Ele vai aumentando a carga da simulação ano a ano. É que eu diria que hoje na Scania a gente simula praticamente todo o veículo. Então, legal. Eu acho que a gente... É claro que sim, que você chega num projeto novo, às vezes o componente ele é basicamente um carry-over, né? Você não vai... Assim, aquele componente você não precisa simular porque ele é o mesmo, as condições são as mesmas. Mas se a gente precisar, a gente tem basicamente dentro da nossa biblioteca lá o veículo inteiro. Esse foi o grande desafio do veículo elétrico. Não tinha um banco de dados anterior. Exatamente. Você vai e você começa a pensar em coisas diferentes também, né? Tipo, você vai suportar uma bateria, ela pode ser muito maior, muito mais pesada. Então, tipo, A troca de calor é diferente, o sistema de arrefecimento é outro, tudo muda. O que você recomenda para um engenheiro que está se formando agora? Ele quer se diferenciar. Eu tive essa visão, né? Eu queria me diferenciar quando eu me formei e fui para o mundo de simulação. Mas eu fui aos trancos e barrancos, né? Qual que é uma trilha que esse cara pode saber? No outro entrevistado que a gente teve aqui de manhã, ele falou assim, cara, estuda estatística. Estatística é muito importante para a área de simulação. Qual é a dica que você dá? Não tá errado, acho que estatística é uma parte muito importante para a simulação, mas eu acho que aqui
Aqui no Brasil a gente tem uma literatura muito boa, né? A gente tem os livros do professor Avelino, acho que eles são uma base Com certeza. sensacional, então quem quiser... Um abraço, aprender, professor. Eu acho que ele assiste, hein? Quem quiser aprender alguma coisa, de começar a aprender elementos finitos, acho que é um ótimo começo. Eu aprendi muita coisa além do próprio manual do Abacus, que ele é super completo também. Então eu acho que é uma coisa legal, ele não só te ensina como fazer os modelos, mas também toda a matemática e a física que está por trás. Falando mais da parte de estrutural, se alguém quiser começar a entender a base de elementos finitos, a faculdade de Cambridge, eles têm um site, eles chamam de TLP, acho que é Teaching and Learning Packages, alguma coisa assim, que falam que são pequenos pacotezinhos de informação, pequenos sites, que eles vão dar uma base para essa parte de ciências dos materiais, né? Então a parte de elementos finitos é bem legal, é bem didática, ele mostra como você monta tipo, uma matriz de rigidez, que é a base de uma simulação linear, então você faz isso na mão para assim, uns 6 nós, daí o que você for ver, tipo, a análise que a gente faz no caminhão, ele tem, sei lá, 3 milhões lá. Mas é a mesma coisa. Tipo, a diferença é que a gente não consegue fazer a quantidade uma de matriz 3 milhões por 3 milhões, o computador faz, né? Então acho que é bem legal. Na Dassault, você é um nome comum, né? A gente que simula, você é conhecido como um ótimo usuário de simulação. E eu queria que você compartilhasse, no final do dia, né? É um podcast da Dassault, é um podcast que simula a tua experiência, né? Com Abacus, com as ferramentas de simulação e com a Dassault como um todo. Pode ser sincero. Não, realmente, eu acho que eu tô aqui justamente porque eu acho que o relacionamento que a gente tem com a Dassault é muito bom. E isso que eu falei do manual do Abacus é uma coisa que eu sinto que, no geral, é uma coisa que a Dassault te proporciona, né? Tipo, ele não só te proporciona uma ferramenta, mas ela te proporciona uma forma de você entender melhor o seu produto. Então, se você tem alguma dúvida, os canais da Dassault, seja por meio de um suporte, ou até mesmo o knowledge base da Dassault, eu uso muito o knowledge base, então é uma coisa que eu posso, geralmente eu coloco uma dificuldade que eu tenho muitas vezes, alguém no mundo já teve e alguém da Dassault respondeu, então existe muito um senso, eu acho, de uma comunidade que usa os produtos da Simulia. Então dentro dessa comunidade é muito fácil você evoluir dentro, tipo, dos seus próprios conhecimentos, né? Porque é o que eu falei, a sua pergunta que você fez, alguém já fez, e se ninguém nunca fez, você sabe que alguém da Dassault vai te ajudar. Então eu realmente acho que ter esse relacionamento próximo com os fornecedores de software que a gente tem, principalmente a Dassault, é uma das melhores coisas que a gente tem dentro da nossa área. Então, Laurence, eu queria agradecer pela presença, obrigado por ter vindo, eu sei que seu tempo é valioso, assim como o tempo de simulação também é valioso. Obrigado pela presença aí, provavelmente a gente vai te convidar para mais eventos da Dassault. Como sempre, não é o primeiro, não vai ser o último, você sabe. Muito obrigado, foi uma troca muito rica hoje. Obrigada. Eu que agradeço, podem chamar que eu sempre vou estar presente. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Assistam todos os vídeos da série, vai ser muito legal. Tchau, gente.